Nós vamos realizar agora uma análise exploratória dos dados. Para este projeto, eu não vou dar ênfase à análise exploratória, porque o objetivo deste capítulo e do projeto número 3 é dar ênfase às estratégias de limpeza. Então, eu vou fazer uma análise exploratória um pouco mais rápida, já vamos identificar alguns problemas, já vamos resolver esses problemas e então seguimos para a limpeza de dados. Eu não vou ficar, por exemplo, criando gráficos das variáveis, não vou ficar checando correlação entre as variáveis, nem se segue distribuição normal, porque não é a proposta deste projeto, ok? Eu quero dar ênfase especificamente à limpeza, tratamento de valores ausentes, conversão de tipos de dados e tratamento de outliers. Então vamos lá. Primeiro, vamos utilizar o método info, que é o método pandas, disponível quando você cria um data frame com pandas. Executa e lá está. Veja que nós temos 55 colunas, mais de 150 mil linhas, registros ou observações, e que o interpretador da linguagem Python classificou as variáveis, a grande maioria como float 64, que é o tipo decimal, algumas variáveis como object, que é exatamente o tipo string, e basicamente o que nós temos para esse conjunto de dados. Vamos dar uma olhada no describe, calculando estatísticas descritivas. O describe, ele calcula para você as estatísticas que aparecem aqui do lado esquerdo da tabela. O count, total de registros, a média, STD, que é o desvio padrão, valor mínimo, o primeiro quartil, que é o 25%, segundo quartil, terceiro e o valor máximo. Algumas observações sobre a função describe. Ela calcula as estatísticas para qualquer variável que seja do tipo numérico, ok? Nós já conversamos sobre isso várias vezes ao longo dos projetos anteriores. A linguagem Python olha para cada coluna e decide se vai colocar int, float ou object, que é string, ou ainda datetime, não é? Que é o tipo data. O que não significa que a linguagem Python vai acertar o tempo inteiro. Então nós carregamos os dados, ela identificou, opa, isso aqui é float, isso aqui é object, ok. Quando você chama o describe, ele vai olhar somente para as colunas que são numéricas, int ou float. Isso é uma observação importante. Por exemplo, tem aqui uma descrição para você. Essa primeira coluna, que é o Better ID, isso é um ID. Faz sentido calcular a média de uma coluna do tipo ID? Não, claro que não. Mas a linguagem Python simplesmente colocou essa primeira variável, que tem o índice 0, como sendo float 64. Veja que é um trabalho de interpretação. Então, eu vou interpretar o que a partir daqui? Média de uma coluna do tipo ID. Valor máximo, valor mínimo. Não há muito que você analisar, porque não faz sentido, na verdade, calcular as estatísticas. Não há nenhum problema você chamar o método describe, como estamos fazendo aqui, porque você tem uma visão geral de todas as variáveis, etc. Apenas fique atento para que na hora que você for interpretar os resultados, interpretar a partir de colunas aonde faça sentido calcular as estatísticas. Tem aqui o parágrafo para você, depois eu recomendo que você faça a leitura. Vamos agora calcular mais uma vez o shape do dataset e o shape do dicionário. O que nós observamos aqui? No dataset, que contém os dados, nós temos 55 colunas, ok? Uma coisa importante, hein? O shape é sempre linhas e colunas, sempre isso. Então eu tenho 55 colunas. Aqui embaixo no dicionário aparece 56 linhas, porque é uma linha para descrever cada coluna. Mas espera aí, eu não tenho 55 colunas, porque eu estou descrevendo 56. É um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, e o detalhe não é o cabeçalho, ok? Basicamente o que nós temos? 150.001 linhas e 55 colunas no data frame. No entanto, temos 56 colunas com seus nomes e descrições no dicionário. Isso significa que há uma coluna descrita no dicionário, mas não incluída no data frame. Vamos então identificar qual é a coluna faltante. Por quê? Se você vai usar o dicionário, espera-se que você tenha a descrição correta de cada coluna. Se há uma divergência aqui nesses números, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for interpretar o dicionário. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe que pode fazer toda a diferença. Vamos fazer a seguinte concatenação. Observe. Eu vou chamar o dataset, vou listar as colunas. Eu vou ter uma lista de colunas, não é isso? Eu vou converter para o tipo list. E vou colocar isso como uma série no pandas, para que eu possa criar uma nova coluna com o nome de cada coluna do meu conjunto de dados. Eu, então, a partir do dicionário,
vou retornar a coluna fields, que representa os campos, e vou fazer a concatenação pelo eixo igual a 1, que é exatamente o eixo da coluna. Executa. E na sequência eu vou renomear duas colunas. A coluna de índice 0, que é a primeira, que vem no data frame, e a coluna fields, que vem no dicionário. Renomeia e então visualiza. Isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho a coluna que está no dataset. E aqui eu tenho a coluna que está no dicionário. Antes de explicar a tabela, uma coisa importante, o inplace igual a true. Isso aqui, esse argumento, diz o seguinte: renomeie as colunas desse data frame e salve o resultado no próprio data frame. Se você não usar o inplace igual a true, o interpretador da linguagem Python vai criar uma cópia do data frame, ok? Não é o que eu quero, não quero cópia nesse caso. Então, eu vou renomear a coluna e salvar no próprio data frame. É basicamente isso. Observe o que nós temos aqui. Primeira coluna, que está no conjunto de dados, é a Better ID. No dicionário, Better ID. Perfeito, excelente. Segunda, no dataset está como start. No dicionário está como dur-ms. Opa, peraí. Veja que o nome de coluna diverge. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que eu tenho start aqui no dataset e aí logo abaixo eu tenho start no dicionário. E aí você vai percebendo que há uma correspondência simplesmente porque essa coluna dur-ms está faltando no dataset. Entendeu o que nós acabamos de fazer? Eu comparei nome de coluna no dataset com nome de coluna no dicionário, para ver aquela que está faltando. Ou seja, há uma coluna a mais descrita no dicionário. E agora eu já consegui identificar, vou tomar algumas ações em cima disso. Esse problema que eu trouxe para você é algo muito comum, porque às vezes nós recebemos o dicionário de dados, mas que não reflete aquilo que nós temos nos dados. Então eu posso usar a própria linguagem Python para poder tratar o dicionário também. Fazer as comparações, depois buscar as descrições. Eu posso, inclusive, mais tarde, incluir alguma coisa do dicionário nos meus relatórios que eu vou entregar aos tomadores de decisão e assim por diante. No próximo vídeo, continuamos discutindo esse problema e eu mostro também como fazer o ajuste dessa questão. Me acompanhe na próxima aula.